Boa tarde, que bom estar aqui com vocês. Vamos aguardar todos entrarem. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, à nossa primeira conversa de como a gente pode contribuir para que aconteça a inclusão de pessoas com deficiências, com autismo e qualquer tipo de PCD, ou seja, de pessoas com deficiência na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso dia a dia. E como nossa primeira live, eu vou abordar hoje um tema que não é muito comum ser abordado, não é muito comum em pauta, que é falar sobre o irmão da pessoa com deficiência. Então vai ser um tema bem legal. Quero dar boa tarde a todos que já estão presentes. A Luísa, Daiane, a Deusona Sul, que legal, é um prazer. Lorena, Cíntia, Rejane, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Espero que seja bem proveitosa essa tarde, esse momento. Temos hoje um convidado muito especial, que eu creio que todos conheçam, que é o Leanderson, que é irmão de uma pessoa com deficiência, uma pessoa com autismo e com uma deficiência intelectual. Então, ninguém como o próprio irmão para poder falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre suas emoções, reações, como um irmão de uma pessoa com deficiência se sente. Então, estou aguardando o nosso convidado, tá? Para que nós possamos, então, dar início à nossa live. Ele esteja um pouco atrasado. Todo mundo conhece o nosso convidado, sabe que ele sempre se atrasa, né? Então, vamos aguardar um pouco. Enquanto isso, vamos dar continuidade ao assunto que nós vamos abordar. Então, nós sabemos que nós sempre ouvimos falar de o que é ter um filho com deficiência, qual é a reação, como se sente a mãe, né, dessa criança, as dificuldades que essa mãe enfrenta. Mas em relação ao irmão dessa criança, nós sabemos que muitas vezes os pais, eles investem todo o seu tempo, toda a sua atenção, com mais frequência e com mais intensidade na pessoa com deficiência. E em muitos casos, essa pessoa com deficiência, ela tem irmãos, alguns mais novos, outros com mais idade. E em muitos casos, esses irmãos, mesmo inconscientemente, sem os pais perceberem, eles ficam um pouco, como eu digo, um pouco aquém da atenção dos pais, mesmo sendo inconsciente. Só que esse irmão, ele tem emoções, tem sentimentos, tem necessidade de se sentir pertencente àquela família. E nós vemos que esse assunto é pouco comentado. As famílias que passam por essa situação, elas não recebem a orientação devida de como lidar com esse irmão, que em muitos casos entram em depressão, se sentem excluídos da família, acumulam sentimentos, né, de desprezo, de raiva, de vergonha, de ódio e até mesmo vontade de se suicidar. Nós temos casos de irmãos com pessoas com deficiência que se sentiam tão desprezados pela família que pensou até em suicídio. Alguns entram em depressão. Então, o que fazer? Então, ninguém melhor do que a própria pessoa com deficiência, que é o próprio irmão dessa pessoa, para nos direcionar e nos falar como ele se sente. E eu vou estar aqui para ajudar as famílias como fazer para que isso não aconteça, para que esses extremos não aconteçam. O que fazer com esse filho que se sente desprezado, sobrecarregado? Alguns se sentem o policial do irmão com deficiência. De tanto que a mãe, mesmo inconscientemente, fala: você tem que olhar seu irmão, cuida do seu irmão, vigia seu irmão, protege seu irmão. E ele fala: meu Deus, eu sou um policial do meu irmão, eu não tenho vida própria. Eu nasci para tomar conta do meu irmão. Quando minha mãe morrer, eu que vou tomar conta do meu irmão. Né, Flávio? Nós temos aí o nosso amigo querido, um querido amigo meu, Flávio, né, que ele é uma pessoa com deficiência que mora no meu coração, e ele está falando que a depressão é a pior coisa que existe, e é um envolvimento para suicídio, e aí rolos são para suicídio. Eu creio que o Flávio, ele sabe o que está falando. Flávio, ele tem irmãos, né, e ele sabe o que o irmão dele tem passado, o que ele passa nessa sociedade em relação ao não entendimento,
das emoções que esse grupo vive. E assim, um clima, né, na família, eu mesma já passei muito por isso, de ficar sem saber o que fazer, tendo que cuidar de um filho com deficiência e do outro que não tem uma deficiência propriamente dita, mas ele termina sendo deficiente de carinho, atenção, cumplicidade. Por quê? Porque essa família está voltada incansavelmente para que esse filho com deficiência possa ter uma qualidade de vida. Então ele termina deixando o outro mais de lado e esse outro ele é obrigado a crescer, né? A crescer antes do tempo, a amadurecer antes do tempo. Oh, muito bom. Então, nós temos aí o nosso convidado, que é o Leanderson, é o Léo, todo mundo conhece como Léo, e ele está aqui na condição de irmão de uma pessoa com deficiência. É um prazer, Leanderson, ter você nessa nossa primeira live da série, porque cada sábado será um assunto bem interessante para informar a todos, né, sobre esse público que nós queremos sempre ajudar, não só a própria pessoa, mas uma família e todo o entorno dessa família. Então, Leanderson, vamos começar, que o tempo está passando, já passou bastante, né? Quem foi o Léo quando criança? Sendo irmão de uma pessoa com deficiência, no seu caso, uma pessoa com autismo e uma deficiência intelectual. Quem foi o Léo como criança, quando criança? Então, o Léo, eu primeiro queria agradecer o convite, é um prazer estar participando, sendo o primeiro convidado, né, nessa live, que julgo ser de suma importância para muita gente. Queria que o objetivo seja o esclarecimento, né, de dúvidas voltado para a pessoa com deficiência intelectual, né? E respondendo agora a sua pergunta, quem foi o Léo, né, quando criança? Uma criança comum, feliz, né, não entendendo muito, né, o que a irmã dele passava, né, eu não entendia por ser todos criança e na minha cabeça, quando criança, eu sempre entendi que a minha irmã era uma criança e nunca tive nada de diferente de outras pessoas que eu convivia, né? Apesar de ter uma irmã com deficiência intelectual, que naquela época se chamava especial, né? E eu entendia que ela só tinha que ter um cuidado maior, né? Mas não uma superproteção, e eu tratava ela como todas as outras crianças que eu convivia, né? E uma infância muito legal, não tenho, teve momentos, né, de dificuldades, que lembro, mas nada que seja por conta de ter uma pessoa com deficiência em casa, né, por ter a Juju, né, como uma pessoa que precisava de um cuidado maior, né? Eu sempre vi ela como eu me via e sempre tratei ela como trato todas as pessoas, e saindo um pouquinho daquela fase de criança, entrando ali um pouco na pré-adolescência, eu comecei a entender a importância de tratar ela com cuidado, porém, mas como todas as outras crianças ou pré-adolescentes. E eu lembro que era até uma das brigas minha com a senhora, né, de deixa a Juju à vontade, deixa ela, é assim mesmo, né, e aí a gente vai crescendo, estudando, conhecendo a situação, né, o que é de fato, né, a deficiência intelectual, e a gente vai percebendo que isso é fundamental, né? Não tratar a pessoa com deficiência como um bebezinho, né, dando vários mimos, né, e deixando totalmente à vontade. E também, em contrapartida, né, entender que há uma necessidade de um cuidado, de um tratamento diferente das pessoas que não têm deficiência nenhuma, né? Ou melhor dizendo, não tem essa deficiência que minha irmã tem. Então, eu lembro que na minha fase de pré-adolescência, para adolescência, eu ficava tentando medir muito isso, né? Botar isso muito na balança, né? Quando que eu vou alcançar o ponto certo, né? Como é que se alcança um ponto certo de tratamento? Brigo mais, brigo menos, cuido mais, cuido menos, dou uma super proteção, coloco numa bolha, não coloco, né? Então, isso era uma coisa que eu vivia interiormente e eu tinha um cuidado de não passar, né, para a senhora e tal, para não ficar uma coisa meio que uma preocupação a mais, né, na cabeça da senhora, porque eu me vi muito tendo que buscar uma maturidade, né, que apesar de uma fase da minha vida ter sido irresponsável, né, querendo viver a vida e sendo irresponsável, não cuidadoso, melhor dizendo, e tomando umas decisões que, ao meu ver, hoje, com Jesus, né, são decisões totalmente equivocadas, e que creio que atrasou muito minha vida naquele tempo, mas também me serviu para entender ali e aprender muitas coisas diferentes até a importância que é dar o apoio necessário para mãe, para a família, né,
que convive com uma pessoa com deficiência intelectual, no caso da minha irmã, né, que eu sendo um filho e a senhora mãe solteira, né, eu percebi a necessidade de, cara, tem que ter alguém ali, né, para ajudar, porque por mais que as pessoas que estão de fora vejam e julgam ser muito complicado, né, é difícil e tal, mas não sabem, na verdade, o quão complicado é isso, né? Então, a gente vivendo isso, a gente vivenciando, a gente vê que a nossa vida continua sendo a mesma, não altera muitas coisas, porém a gente tem que ter um zelo maior, uma responsabilidade maior, diferente das pessoas que não tem ninguém com deficiência intelectual na família. Leanderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu falar. Eu sou mãe solo, tá? O que é a mãe solo? Né? Nós falamos de mãe solo, aquelas mães que criam seus filhos sozinhas, né? Então, nós chamamos de mãe solo. E 70% das mães de pessoas com deficiência são mães solo. Por quê? Em sua grande maioria, o pai, quando descobre que tem um filho com deficiência, eles, de uma forma ou de outra, ele vai abandonar essa família, né? Então, nós chamamos de mãe solo. Leandro, se você já pensou na sua trajetória de irmão, né, de ser perfeito para não ter que dar mais trabalho à sua mãe, ou para ser uma preocupação a menos, isso já passou pela sua cabeça, te sufocou, ou te preocupou muito de ter essa condição de perfeição para poder trazer menos problema? Ou isso não te afligia? Não, então, de ser perfeito não, porque eu tinha, apesar de não ser crente, né, não ser cristão, em determinada fase da minha vida, eu como cresci, né, no evangelho, eu entendi o que era ser perfeito. Eu sabia que não ia conseguir nunca ser perfeito o mais que quisesse. Mas a minha preocupação era não levar os problemas que eu tinha, ou externar os problemas que vivia, no caso para a senhora, né, para minha mãe e tal, para minha família. Então, assim, a minha preocupação era não levar os problemas para dentro de casa, né? Então, se eu tenho algum problema, eu resolvo na rua, se fosse problema de rua, né, o que eu criei, enfim, o que aconteceu, eu tentava resolver. Mas, se fosse um problema interior, eu mantinha ali e ficava ali tentando sanar esse problema interno e tal. E até hoje eu passo por situações como essa, não porque eu tenho, eu hoje vejo, né, que de repente não era porque eu tinha uma pessoa com deficiência intelectual em casa, sabe? Mas sim por conta de eu me preocupar muito com as pessoas à minha volta. Então eu sempre guardei muito para mim as coisas que sentia, né? E aí não sei se ainda guardo ainda, tenho que melhorar muito isso. Não sei se é por conta de querer mais o bem do próximo, né, do que o meu, né? E aí eu começo a guardar as coisas e não quero externar nada que vá levar problema para mais alguém, que vá levar problema para outra pessoa. Mas nunca foi o foco de, poxa, minha mãe já tem a minha irmã com deficiência, isso levar mais um problema para ela vai ser complicado, porque já tem a Juju. Não, nunca pensei assim. Pelo contrário, acho que era pela a posição que eu sempre assumi referente à minha irmã, de tratá-la como uma pessoa que requer um cuidado maior, não que seja diferente de outras pessoas, sabe? Então, isso foi o que eu sempre vi, sempre enxerguei e sempre agi dessa forma. E a questão de... Você já sentiu, Leanderson? Você já se sentiu, quando era criança, deixado de lado? Não. Porque eu lembro, numa determinada fase da sua vida, que você chegou para mim, não sei se você lembra, e eu vou pontuar isso, porque isso é muito importante. Você chegou para mim e falou que queria ser igual a sua irmã. Não lembro. Porque aí você ia ter a atenção que ela tinha. Então, isso daí é uma coisa que eu não lembro, de verdade. Nem passa pela minha cabeça. Assim, né? Mas em algum momento posso ter falado sim, mas eu não lembro mesmo. Assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Você tinha uns 8 anos, mais ou menos, né? E você ficava muito pelos cantos, e você chegou perto de mim chorando e falou que você queria ser igual a sua irmã, né? E aquilo me marcou muito, né? A mãe, né, sente aquele baque do filho, que a diferença do Leanderson e do Juliane é de 1 ano e 11 meses, né? Isso influencia muito nesse relacionamento, porque os dois cresceram basicamente com a mesma idade, né? Então vai depender muito da estrutura que essas crianças recebem para crescer com uma saúde mental ok, entendeu? Então, o Leanderson, uma determinada época, chegou e falou que queria ser igual a Juliane. Vou falar na Juliane, a Juliane está aqui. A irmã do Leanderson, dá um tchauzinho, Juliane. Tchau. Boa tarde a todos que estão na live. Boa tarde. A Juliane está aqui. Então, ele queria essa atenção, que no momento eu não estava podendo dar ao Leanderson, e ele falou que queria ser como a Juliane. Isso me preocupou muito e eu procurei ajuda, né? Como eu sou cristã e tenho a Bíblia como regra de fé,
eu procurei ajuda espiritual, fui até a minha igreja. Uma grande mulher de Deus chamada Pastora Alcenira cuidou do Leanderson naquela época, porque ele estava numa depressão, chorava muito, dizia que queria morrer, que queria ser igual a irmã dele, e ela fez todo o cuidado, né, com o Leandro, ela teve todo o cuidado com o Leandro, fez todas as clínicas com ele para que ele pudesse ser estabilizado emocionalmente e entender a situação que a mãe e a irmã passavam. Então, eu creio que é por isso que hoje ele não se lembra, né? Eu creio que ele fez o reprocessamento dessas emoções no cérebro dele e apagou, né? Foi um momento que ele viveu como criança que foi bem tratado, né, emocionalmente, por isso a importância desse irmão ser tratado bem emocionalmente quando apresentar alguma dessas reações, alguma dessas emoções. A mãe está atenta para poder também ajudá-lo dentro daquilo que ele está precisando, né? No meu caso, a minha ajuda, eu busquei ajuda espiritual, porque eu criei e tenho certeza que aquela ajuda iria ajudá-lo a se libertar daquele sentimento, né? Então, deve ser esse o motivo do Leandro não lembrar. E quando a gente tem uma emoção armazenada no inconsciente, quando fazemos o reprocessamento dessa emoção, aquele momento, aquilo que está nos machucando, é tratado, é conversado, é exposto, aquilo é obrigado a sair do inconsciente, estabilizando outra vez aquela pessoa emocionalmente. Ok, Leandro? Assim, Certinho? eu lembro que eu tive algumas clínicas, né, com a pastora Sim, Celina, exatamente. Essas estava clínicas, exatamente por causa desse momento depressivo que você passou, você deveria ter 8 ou 9 anos. Então, aos pais, né, que estão nos assistindo, que possam estar passando por um momento desse com o filho, com o irmão, é buscar ajuda, tá? Busque ajuda, sempre busque ajuda, não tente resolver sozinho, não tente criticar aquele filho ou achar que ele está sendo ingrato, busque ajuda para esse filho, tá? Porque as emoções presas dentro do coração e no inconsciente de uma pessoa pode destruir essa vida e levá-la até ao suicídio. Então, tudo que ficar preso no inconsciente tem que ser liberado, tem que ser falado, tem que ser conversado. Às vezes dói falar daquele assunto, mas é necessário que doa para a pessoa poder se libertar e ficar bem. É igual quando se machuca. Antigamente a gente machucava e usava metiolate. Não sei se vocês lembram. O metiolate ardia muito naquela ferida, mas era necessário para que houvesse a cicatrização. A mesma coisa os problemas emocionais. Quando eles armazenados no nosso inconsciente, eles têm que ser liberados, tem que se conversar, tem que se falar, tem que se expor para poder a pessoa ficar bem. Leandro, se você conseguir expressar seus sentimentos em relação a você, a sua irmã, a sua família, ou até hoje você tem essa dificuldade, fala pra gente. Já sentiu então, ciúme da sua irmã? Já se sentiu rejeitado, injustiçado em algum momento da sua vida? No seu crescimento, no seu desenvolvimento? então, depois da senhora ter falado dessa questão aí dos 8 anos, que eu nem lembrava, nem sonhava que tinha falado isso, eu não, eu não tenho certeza, né? Mas eu não lembro de ter tido nenhum problema com questão de ser injustiçado, assim, né? Tem aquele negócio de filho mesmo, criança, rebelde, fala, pô, isso é desnecessário, tal, isso é injusto e tudo mais. Porém, algo assim que seja marcante para mim, ou que me faça lembrar e eu ter tido uma vida injustiçada por conta da minha irmã, eu não lembro de nada disso, mas como a senhora até falou, né? Em um momento eu tive isso até por essa fala, né? Mas muitas coisas assim que possam ter acontecido na minha mente, graças a Deus, eu não tenho assim de recordação, né? Se eu for pensar no que vivia há tempos atrás, eu não tenho na minha infância, eu sei que vivi muitas coisas muito difíceis, passou muita coisa difícil, né? Mas eu não lembro assim o que seja, até nos momentos difíceis que vivemos, para mim foi muito legal, foi muito importante conhecer pessoas fenomenais, vivi com muita gente legal, que até hoje, né, a gente se relaciona. Então, foi muito, os momentos difíceis foram muito legais para mim, mas creio que seja por conta da igreja, né, que foi fundamental no meu crescer, no meu evoluir, né? Então, como irmão, como filho, enfim. Então, eu não consegui ter isso, né? De guardar algumas situações como essa de rejeição, de injustiça, referente à minha irmã. O que eu tenho dificuldade demais, até hoje sempre tive, foi de expressar meus sentimentos. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu abraço, beijo, dou carinho e tal, mas eu não consigo expressar nenhum sentimento, assim,
Em O sentimento que eu estou palavras? é em palavras, eu não consigo expressar mesmo. E também tem um problema que um sentimento ruim, né, como o pessoal fala, né? Falar sim é muito bom. Todo mundo gosta de falar sim. Falar não é muito complicado. E isso também se reflete no sentimento. Falar que ama é muito bom, agora falar que não gosta é muito difícil. Então, a minha grande dificuldade também é reclamar de alguma coisa que eu não esteja gostando, né? Então, eu nunca fui de reclamar, pode estar ruim para mim, mas se ao meu redor está tranquilo, ninguém está me incomodando diretamente, eu vou conviver, vou viver, vou passar por aquilo. Não vou dar relevância àquilo, não, entende? Então, eu só reclamo quando o negócio é muito extremo, assim, só me incomoda, eu consigo expressar, mas também não. Aí é o outro ponto, né? E eu não sou tão delicado, né, nessa questão de expressar um sentimento ruim, por conta de só expressar ele quando está no pico. Então, ninguém na flor da pele se comunica de forma branda, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação, de expressão de sentimento, principalmente em palavras, eu tenho muita dificuldade. Assim, até hoje, eu preciso de ajuda para É saber de fato verdade. fazer isso. Às vezes, Leanderson, dizer não também é dizer sim, né? Ah, com certeza. Dizer não também abençoa, Sim, sim, verdade. entendeu? Então, nós temos que aprender a dizer não no momento certo, a nos posicionarmos no momento certo, porque isso nos ajuda e ajuda as pessoas que estão à nossa volta. Porque quando eu só digo sim, eu não ajudo aquele que está errando. Quando eu não expresso o meu sentimento, eu estou me anulando como ser humano. Porque todos nós somos formados, né? Por razão e emoção. Infelizmente, é a emoção que nos conduz, que conduz o ser humano. É a emoção que lidera as atitudes do ser humano. Deveria ser a razão. Mas, infelizmente, são as emoções. Porém, quando eu não me posiciono e deixo a razão falar, eu me anulo como pessoa. Então, dizer não também é dizer sim, porque vai me ajudar e vai ajudar aquela pessoa que está ao meu lado, entendeu? Então, isso é muito importante. A questão que eu vi você falar muito da generosidade. Eu estou pontuando isso porque eu sei que vai ajudar várias pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Você ajuda muito as pessoas. Você se preocupa mais com quem está do seu lado do que com você. Isso se chama generosidade, que é uma força de caráter, né? Que na sua vida a generosidade está entre as top 5. Mas acontece que essa generosidade tem que ser equilibrada, porque eu não posso ser generoso só com as pessoas. Eu tenho também que ser generoso comigo. A generosidade ela só vai ser benéfica quando ela tiver um equilíbrio na minha vida, porque eu não posso ajudar alguém se eu não me ajudar. Então tem que ter um equilíbrio na nossa maneira de viver, um equilíbrio na generosidade. É aquela situação, como é que eu vou ajudar alguém que está morrendo afogado se eu não sei nadar? Não é isso? Então, é esse equilíbrio, entendeu, meu querido? Que a gente precisa trabalhar muito isso. Leandro, diz para mim, você como irmão, que vivenciou, hoje a Juliane tem 36 anos, você tem 34, né? Como você vê a intolerância em relação às pessoas com deficiência? Você como irmão que convive, que luta, que está junto com a sua irmã nessa causa, como você vê essa intolerância em relação às pessoas com deficiência? O preconceito, como você vê o capacitismo, o complexo, a discriminação? Fala para mim, como você, como irmão, vê isso tudo? Então, é muito complicado, né, a gente falar até sobre isso, porque, assim, de certa forma, as pessoas que convivem com a gente, que estão em nossa volta, né, pratica muito isso sem querer, nem percebe, né? E é uma coisa muito ruim. Chamado de viés inconsciente. Isso. Então, assim, é muito chato, assim, a gente perceber isso e é muito complicado até a gente de alertar até um próprio amigo sobre essa situação. Aconteceu muito, né? O olhar da pessoa, o cuidado extremo, né? Em tratar a pessoa com deficiência, com aquele cuidado extremo, sabe? Parecendo ser um bibelozinho, né? Então, pô, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquela super proteção, né? Isso tudo é uma forma de preconceito. Não vê como uma pessoa comum, né? Inclusive, eu lembro de uma entrevista. Capacitismo, né? Isso. Eu lembro de uma vez que a senhora fez uma entrevista com usuários lá da PAI, né? E a senhora relatou. Está presente aí na nossa live, Flavinho. E a senhora relatou um depoimento de uma pessoa com deficiência que me surpreendeu porque ela era muito quietinha, né? Ela quase não falava.
E aí, quando a senhora fez a pergunta para ela, o que mais incomodava ela falou que justamente isso, né, é, 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 eles não terem voz, né, trazendo aqui para ser mais claro, eles não serem vistos como uma pessoa comum, né? Então, assim, isso é muito ruim. Isso eu sempre busquei tratar minha irmã, porque muitas das vezes o próprio familiar faz isso o tempo inteiro É com verdade. parente, Principalmente, né, com a pessoa com né, deficiência. não ver a pessoa crescer. Então, assim, acha que é um bebê e vai viver para sempre sendo um bebezinho. Então, assim, isso me incomoda, né? E é algo que machuca mais a gente, né? E aí eu aprendi a conviver com isso. Não é o da pessoa que está na rua, que não convive e tem algum movimento brusco referente à pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência. Pô, isso daí, entre aspas, né? É comum e a gente muitas das vezes espera por conta de toda a situação, né? Por conta da forma que é passado, né, para a população o que é ser uma pessoa deficiente, né? Então, e tudo é muito novo para as pessoas, essa questão dos tipos de deficiência, da deficiência intelectual. Então, a população ela não está preparada, né, até quando se fala de inclusão, para incluir essas pessoas no convívio natural, sabe? Então, assim, isso de fora da nossa casa é tranquilo, entre aspas, né, aceitável. Né? Não que a gente concorde ou queira isso e vá se acostumar com isso. Né? Que a gente tem que brigar, tem que lutar para isso mudar. E não é de forma opressora, né? Querer impor às pessoas o como, mas não, de uma forma natural, orgânica, de conscientização, né? Conscientizar a população como é que se trata, porque muitas das vezes é por falta de conhecimento, né? Mas, enfim, e aí o que mais me machuca é dentro de casa, né? No sentido dos familiares, as pessoas que têm um convívio maior, que tem essa super proteção, sabe? Ou então, poxa, tá tendo alguma coisa, né? Acontece isso muito em festa. Tá tendo uma festa, poxa, mas a Juju não, Juju, vamos deixar a Juju de lado, né? Ou então nem lembra da Juju, né? Então isso machuca, porque assim, é tratada como adulto, né? Em alguns pontos, exemplo, uma festa. Ah, não, mas a Juju já é uma moça, é adulto. Aí, ok, aí não vou chamar a Juju porque para festa ela é adulto, né? Agora, pro dia a dia, para convivência, é uma criancinha que não, porque tem que ter cuidado. Porque... Então, assim, é muito contraditório, né? Então, isso machuca a gente, sabe? Então, são coisas que eu vejo, eu não gosto de me indispor por conta disso. Eu gosto, sim, de falar sobre, comentar, tentar introduzir de uma forma mais sutil, né, para que, de fato, as pessoas assimilem e não criem um bloqueio, uma raiva contra as pessoas com deficiência e comece a ajudar elas como um todo. Né? Porque, a partir do momento que a gente quer empurrar à força, né, uma conscientização, né, em uma outra pessoa, cara, isso não vai ser bem aceito. A gente vai ser visto como radicais, né? Então, assim, tudo é de muito didático, né? Sei que cansa, é chato, é cansativo demais, porém é necessário. Porque se a gente quer mudar, né, a gente tem que conscientizar as pessoas de forma natural, leve, né, para que isso não seja um Exatamente. imposto. Mas, Através enfim, da informação, compartilhar conhecimento, compartilhar informação, né? E esse é o nosso propósito dessas lives, justamente trazer esclarecimentos, né? Para que, além da inclusão, haja a integração. Porque fala-se muito de incluir, mas e o integrar, né? Não basta convidar para a festa, tem que tirar para dançar, né? Então, o incluir é você chamar para a festa, e o integrar é chamar para dançar. Então, para que aconteça essa chamada para dançar, é preciso que haja esclarecimentos, orientações, né? Assuntos sejam abordados, para a gente poder chegar num denominador comum para que haja realmente a inclusão, não só na família, quanto na sociedade, e quanto na própria vida da pessoa com deficiência, que ela se sinta parte de um todo, né? Que ela se sinta parte dessa família, dessa sociedade, desse grupo social, sem preconceito, sem discriminações, sem separações. E quem é o Leanderson hoje? Então, o Leanderson hoje é uma pessoa muito ativa no sentido da causa da pessoa com deficiência, é um curioso, gosta de conhecer muitas coisas, eu sou muito mente aberta para aprender o tempo inteiro, não tem essa questão de orgulho, porque eu tenho em casa, eu sei como é que comigo não funciona assim, eu sou uma pessoa que estou sempre querendo aprender para melhorar, evoluir, e sou cristão, sou feliz de ter Cristo em minha vida, né, porque foi um divisor de água na minha vida, inclusive até tem que melhorar, né, tem que melhorar cada dia mais, e a gente já experimentou, né, já experimentei a vida sem Jesus e com Jesus, não aconselho ninguém viver uma vida sem Jesus, porque é muito ruim, apesar de tudo que a gente tem, né, ganha, conquista,
sem Jesus sempre vai parecer que falta algo, sabe? E isso eu lembro que na minha adolescência, né, era uma coisa que eu vivia no mundo, tinha tudo que eu queria, entrava em festas de graça, amigos bancava coisas para mim, eu bancava coisas para amigos, tinha, de certa forma, não tinha compromisso em casa, então eu tinha alguma condição de fazer alguma coisa também. Colegas, muitos colegas, mas tinha momentos que eu parava, ficava mal, e a senhora é testemunha disso, eu tinha que ir lá na igreja, lá no Gramacho, porque ali me fazia bem demais, sabe? Ouvir Jesus. E hoje não é diferente, né? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa transformada por Jesus Cristo, com a mente totalmente diferente do que tinha antes, e uma pessoa que ama viver, ama servir, né? E ama lutar pela pessoa, pela causa, né, da pessoa com deficiência, que é uma das minhas bandeiras de vida. Não é por grana, conquistar alguma coisa, é porque eu vejo necessidade, me machuca muito quando eu vejo pessoas precisando de ajuda e não se tem a ajuda necessária, né? Então tem um montão de gente querendo ajudar, e aí eu até falo, né, referente ao terceiro setor, que é a PAI, né? Eu vivo lá dentro da PAI. Né? A gente viveu muita coisa na PAI, né? Tem uma história a PAI na nossa vida, né, mano? Então eu vivi muita coisa, e uma das coisas que eu percebi não só na PAI, também em outras instituições, tem a Emborel, que é uma instituição que eu estou tentando ajudar. O terceiro setor é muito complexo, né? E aí as pessoas entram lá para ajudar, mas por falta de conhecimento acaba prejudicando, né? E como a gente tem certa experiência, a gente começa a perceber que, poxa, não é por maldade, né? A pessoa entra lá e aí quer ajudar, quer desenvolver um trabalho legal, só que não é assim. Então, assim, eu estou ajudando de forma errada, que acaba prejudicando, né? Então, assim, na minha caminhada, né, de irmão, de pessoa que luta pela causa da pessoa com deficiência, né, eu tenho percebido muito isso, né, dessa falta de conhecimento, dessa falta de estrutura, né, para atender, para cuidar da pessoa com deficiência. Então, hoje, eu amo viver por essa causa, é uma coisa que eu tenho como estilo de vida. Então, todo lugar que eu tento estar, eu tento sempre falar da pessoa com deficiência, falar sobre autismo, falar da minha mãe que domina o assunto, né? E, de certa forma, tentar agregar algum valor aonde eu for, para as pessoas que têm algum tipo de familiar com deficiência. Então, me deparei lá em Caxias, né? Uma pessoa que está precisando de ajuda, de orientação. Então, assim, a gente sempre tenta ajudar de alguma forma, porém, o nosso braço é muito curto para o tamanho do universo que é esse, a pessoa com deficiência, né? Então, hoje tem o autista, né? Que aí tem a pessoa que tem autismo, e tem vários níveis, né? Graus, né? De autismo, e aí a pessoa não entende. Aí a gente vê a pessoa que, o pai, né? E a mãe que tem uma pessoa com deficiência, um filho, e não quer saber, não se declara, não ter, não, declara que não é, enfim, mas não procura ajuda porque quer viver numa ilusão, uma falsa verdade, né? É, De, nós vemos, né, famílias que têm medo de um diagnóstico, né? E por medo desse diagnóstico, ela se recusa a ajudar o filho. Quando que se ela buscasse esse diagnóstico, quanto antes possível, poderia oferecer a esse filho uma vida 90% comum, como a outro qualquer ser humano. Mas devido a esse medo do diagnóstico, medo do que a sociedade vai falar, medo de ter um filho com deficiência, ela condena esse filho a viver uma vida inteira à margem de ter uma qualidade de vida, de ter um bom relacionamento com as pessoas, de poder ter sonhos, ter objetivos, de viver uma vida normal. Por quê? Por causa do medo. O medo, ele impede que a gente veja as possibilidades, né? E o medo cega. Então, infelizmente, Leandro, nós vemos muitos desses casos, famílias que percebe que o filho tem algum transtorno ou alguma deficiência e prefere não procurar ajuda para não receber o diagnóstico, pensando que está ajudando o filho, quando, na verdade, o está prejudicando, né? Eu falei da PAI, falei de outra instituição, então, para endossar o que eu estava falando e finalizar, hoje, né, a gente vê a diferença da PAI, né? Quando se tem alguém capacitado, que sabe comandar, que sabe organizar, que sabe fazer as coisas acontecerem, né? E a gente vê os resultados, né? Então, na própria PAI, né, como eu falei, tem gente que estava lá e tal, sempre teve pessoas, eu já fui uma delas, e muitas das vezes a gente tentando ajudar acabava até atrapalhando algumas situações, e isso é em tudo, né? Eu falei aqui no caso da PAI, que hoje, graças a Deus, está muito bem, conseguimos lá construir a credibilidade. O que você é na PAI, Leandro? Então, hoje eu sou diretor financeiro da PAI, e lá também diretor financeiro e represento os pais, né, na instituição. Então, tudo que é feito para o usuário
é discutido comigo, a Márcia conversa muito comigo, a gente discute para ser implantado ou não, né, para ser, aí tem um corpo técnico que avalia também todas essas implantações, e aí tem análise de resultado. Então, assim, dentro da PAI eu tenho um papel ali de interlocutor entre família e corpo técnico, né, e direção, vamos dizer assim. Né? Então, hoje a PAI é presidida pelo Dr. Marcos, né, como diretor-presidente, eu sou o diretor financeiro e o Dr. Hélio, diretor-secretário. E aí, voltando, né, a falar da PAI, a gente está fazendo um trabalho bem legal. A Márcia é uma pessoa fenomenal, uma pessoa que eu conheci e foi a pessoa que me deu segurança de estar dentro desse corpo gestor, né? Então, eu sempre discuti isso com todas as pessoas que eu já me envolvi na PAI. Eu falei, cara, a gente precisa de um corpo técnico bom, precisa de uma pessoa capacitada, porque a gente não tem capacidade de fazer isso sozinho, e até que Deus ouviu as minhas orações, né? Mandou uma pessoa de alta capacidade e está desenvolvendo um trabalho fenomenal na PAI, e tem aprendido muito com ela, e hoje a PAI está o que está por conta dela, né? E de todo o grupo que trabalha com ela. Então, só para ressaltar, porque eu falei dos pontos negativos, no sentido de querer ajudar e acabar prejudicando. Isso a gente viu na história da PAI, né? Quando você saiu o corpo técnico que se tinha anos atrás, e hoje, graças a Deus, a gente está vendo uma história quando se tem uma pessoa que tem capacidade de desenvolver qualquer trabalho. Isso para qualquer coisa, né? A gente falou da PAI aqui, que é uma instituição, mas também tem a nossa vida, né? Então, se eu tenho uma pessoa com nível técnico, uma pessoa capacitada para cuidar dos nossos filhos, da nossa mente, das nossas emoções, eu vou desenvolver um trabalho legal, as coisas vão fluir com mais tranquilidade, né? Mas a gente precisa ter do nosso lado pessoas que, de fato, tenham capacidade de nos ajudar, né? Não simplesmente queiram nos ajudar. Nós queria ajudar, mas não tem capacidade de ajudar. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que daqui a pouco a gente já vai estar no tempo. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, para você ter crescido junto com uma irmã que tem autismo e que tem uma deficiência intelectual, criado por uma mãe solo, você acha que é fundamental para você ser esse Leandro que é hoje, ter tido, apesar disso tudo, ter uma estrutura familiar? Não entendi. Ter alguém que cuidasse tanto da sua vida, né, como pessoa, sua vida física, mas também sua vida emocional, sua vida espiritual. Foi importante isso para você ser o que você é hoje? Isso é de suma importância, né? Quando eu já vivi uma vida com uma estrutura, né? Cuidando de mim, uma estrutura emocional cuidando de mim, e sem essa estrutura cuidando de mim, no caso, a igreja, né? Então, assim, eu digo que sem essa estrutura, né, tem a igreja, e aí tem outros níveis também, né? Tem o psicólogo, tem o neuropedagogo, tem aquelas pessoas da multidisciplinar que te ajudam, né, a várias situações. Mas para chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei hoje, foi justamente foi fundamental essa ajuda emocional, porque é muito difícil, né? Passar por situações, ela relatou coisas que eu nem lembrava, né? Mas, de certa forma, se eu não fosse tratado daquilo, eu seria uma outra pessoa hoje. E também vivi, né, sem essa ajuda, que me sobrecarregou bastante, assim, me fez tomar muitas decisões erradas, de envolver com muitas coisas erradas, e graças a Deus, Deus me guardou para que eu voltasse um dia a ter novamente essa ajuda que tenho hoje, né, que é a ajuda espiritual, né, e também digo que é fundamental, junto a isso, ter também pessoas que tenham capacidade técnica de ajudar a nossa mente, né? Porque a gente quebra o pé, a gente vai no ortopedista, ele é especialista em cuidar dos ossos, enfim, do nosso corpo, né? A gente precisa de reabilitação, a gente vai no fisioterapeuta. Então, a mente, ela também faz parte do nosso corpo e ela precisa muito de cuidado, né? Então, a gente cuida do coração e no cardiologista, né? E a mente, como é que a gente cuida? E aí tem pessoas que estudam muito a mente, né? Nossa mente, e são altamente capacitadas para nos ajudar, né, emocionalmente. Então, para mim foi fundamental a estrutura que tive, né, para eu chegar na fase que estou hoje, né, transformado, uma pessoa que pensa sempre em crescer, ajudar, desenvolver e sempre conquista, né? Então, tendo sempre um foco maior, né, que poucos têm. E aí isso dá credibilidade para a gente onde a gente passa, graças a Deus. Ok, Leanderson, estamos encerrando a nossa live aqui. Eu queria dizer a todos os que ficaram até agora que lá no meu story, vou abrir para quem teve alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta em relação ao tema, pode fazer lá no meu story, que eu vou estar respondendo através de vídeo a todas as dúvidas e perguntas que vocês queiram fazer, que vocês tenham tido, os esclarecimentos, eu vou estar lá pronta para responder. Façam as perguntas que eu vou responder uma a uma através de vídeos informativos, tá? Leanderson,
quero agradecer. Eu sei que você está aí no trabalho, né, nesse momento, mas parou para dar atenção a gente, foi correndo para estar aí sozinho aí, para poder a gente fazer essa live, para falar um pouco da sua vida como irmão de uma pessoa com autismo, uma pessoa com uma deficiência intelectual, seu convívio com essas pessoas, que eu sempre falo que eu pensava que eu tinha uma filha com deficiência. E quando eu conheci, né, meu primeiro contato com esse público, de uma maneira muito abrangente, foi quando eu cheguei na APAE. E quando eu conheci essas pessoas, eu vi que eu não tinha só uma filha, né? Lá naquela ocasião eu percebi que eu tinha 250 filhos, porque eu aprendi a amá-los de tal forma que até hoje eu não consigo me desvincular, né, desse grupo de pessoas. Então, realmente, é um grupo de pessoas apaixonante, que a gente se apaixona, que a gente quer ajudar, que a gente quer estar junto. Parece que, quando estamos com eles, vivemos num mundo à parte, né? São pessoas que amam de verdade, sabem amar, sem preconceito, que lutam pela vida, gostam de viver, independente da dificuldade, eles gostam de viver, gostam de ser felizes, eles decidiram ser felizes, não por causa de alguma coisa, mas apesar de tudo que eles têm que enfrentar dia a dia e suas famílias. Então, é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Você tem mais alguma coisa a falar, Léo? Não, só tenho a agradecer a todos que estiveram até aqui, que ficaram até aqui, né, que participaram da live. Gostei muito da iniciativa de fazer todo sábado uma live, convidar pessoas. Eu acho isso uma importância, vai ajudar muita gente. E precisar à tua disposição, tá? E conta comigo sempre como filho, como amigo, né? Como uma pessoa que luta pela causa de pessoas com deficiência, tá bom? Beijão. E beijo, quero agradecer a todos por terem participado, estarem comigo até esse momento, a todos que participaram e já tiveram que sair, mas agradecer muito, e no próximo sábado estaremos aqui com outro convidado, com outro tema, e sempre dispostos a esclarecer, a transmitir, compartilhar a informação. Beijo no coração de todos e até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Tchau.